Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Os festejos juninos revelam o modo como um povo transforma o tempo em ritmo, a memória em dança e a existência em celebração partilhada. Eles representam um dos traços mais vivos da cultura popular nordestina. E em Sergipe, essa tradição ganha contornos especiais, ocupando as ruas, as escolas, as praças e os corações. É nesse espírito de brincadeira e resistência que recebemos hoje um convidado especial, professor Milton Leite. Mestre em Artes e Cultura Popular e uma das referências na valorização das expressões culturais dentro do Sintese. Ele coordena, junto com um grupo de professoras aposentadas, atividades que mantêm viva a lembrança e a força, não apenas dos festejos juninos, mas como igualmente de outras manifestações folclóricas brasileiras, por meio de dança, encenações teatrais e variadas expressões artísticas. E nessa entrevista, ele nos ajuda a mergulhar nas raízes dessa tradição, refletir sobre as suas transformações e compreender a importância de preservá-la, especialmente em um tempo em que a cultura popular corre sério risco de ser engolida pela lógica do espetáculo comercial. Te convido a entrar nesse arraial com a gente. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. Está no ar, TV Sintese. Mas antes de emergirmos no tema do programa de hoje, as encantadoras festas juninas, é hora de nos abastecermos com algo essencial. Informação que orienta, empodera e protege. Fique atento, porque agora vem aí, o direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabiam que o Estado de Sergipe possui 3 regras de aposentadoria? Vamos explicar cada regra separadamente. Na primeira regra, os professores podem se aposentar somando sua idade com seu tempo de serviço no magistério. É isso mesmo. Quem é professor ou professora e estava no serviço público do Estado de Sergipe até 27 de dezembro de 2019, pode se aposentar quando atingir uma pontuação mínima, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Para você, professora, é preciso ter no mínimo 25 anos de sala de aula e atingir a pontuação de 80 pontos em 2024. Já para o professor, são 30 anos de magistério e 90 pontos em 2024. Além disso, é preciso ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Agora, atenção para o valor da aposentadoria. Se você entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, sua aposentadoria será igual ao salário que recebe na ativa. Mas, se entrou depois de 2003, o valor será calculado pela média simples de todos os salários desde 1994. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O professor Milton Leite, mestre em Artes e Cultura Popular, é uma das grandes referências na valorização das tradições juninas em Sergipe.
Atuando no Sintese, coordena junto a professoras aposentadas atividades que mantêm vivas as manifestações populares por meio da dança, encenações e práticas culturais. Boa tarde, professor Milton. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Professor, vamos começar aqui nosso bate-papo com você, explicando para a gente, nos ajudando a compreender um pouco dessas origens dos festejos juninos no Brasil. Em especial, essa força que tem no Nordeste, em nosso estado, Sergipe. Conta pra gente quais elementos históricos e culturais fazem dessa tradição tão forte nos dias de hoje em nosso estado. Então, boa tarde mais uma vez, Luana. Quero agradecer e dizer que essas festas, esses festejos, eles começam e acontecem com as festas pagãs e as celebrações religiosas, né, de anos e séculos atrás. Nós estamos falando de, basicamente, aí, 202 anos antes de Cristo a 220 anos depois de Cristo. Então, quando a gente fala sobre as celebrações pagãs, a gente lembra que as comemorações de uma boa colheita, né, as comemorações e as celebrações das festas que precisavam acontecer a partir dessas colheitas. Por exemplo, plantamos milho, plantamos algodão, plantamos arroz, e aí tivemos uma boa colheita neste ano, vamos comemorar. A igreja começa a participar dessas celebrações a partir da força que essas celebrações pagãs começam a apresentar. A partir daí a igreja entra e cria todo um calendário para essas comemorações. Então, aqui no Nordeste nós temos uma força, por quê? Porque basicamente o Brasil é um país, vamos dizer, agrícola, né? Então nós temos em todo o território nacional a terra que nos dá uma fartura nessas colheitas, nessas plantações e nessas colheitas. É importante lembrar que no Nordeste tudo fica mais fácil, tudo fica mais elegante. Por quê? Porque o povo nordestino sempre foi um povo trabalhador e criativo, acima de tudo. Então o que é que a gente coloca? Quando a gente fala em festejos juninos hoje no Nordeste, nós temos um arraiá, né, montado em todo o Nordeste, com as suas bandeirolas, com as suas fogueiras, com as suas, né, ornamentações típicas dos festejos e com as suas celebrações, acima de tudo, com o seu processo de comemoração. Professor, quando a gente pensa assim, festejo junino em Sergipe, logo vem à mente o forró pé de serra, as quadrilhas, as roupas lindas e coloridas, a comida típica. Então, quais são os elementos que são marcantes dentro dessa cultura e como você os enxerga quando trabalha ali com as nossas professoras aposentadas? Aponta também para a gente o que você vê como essencial preservar nessas manifestações. Quando a gente fala em produção das professoras que participam do projeto Sintese Cultural, a gente lembra que cada família ela tem uma devoção, né? Cada família faz a sua festa, né? São João, a minha bandeirola, né? A minha casa, a arrumação da minha casa, a minha fogueira, que é um símbolo e que está acompanhada também de um outro símbolo que é o mastro. Então o mastro é uma espécie de árvore ou planta que você coloca ao lado da sua fogueira, dizendo que aquele ano foi a cana de açúcar, um exemplo, que floresceu, que aconteceu. Posso colocar o mamoeiro, posso colocar
qualquer tipo de planta que eu coloque ali vai dar um significado de que foi aquela produção que nos trouxe, que nos deu essa celebração, essa festa. E aí, quando a gente fala sobre a terceira idade, a gente lembra que todas as professoras que participam do projeto Síntese Cultural, elas têm na sua história um celebrar desses festejos juninos, né? Eu que fui criança, né? Você que foi criança, enfim, todas elas carregam consigo informações que levam aos festejos juninos que nós estamos vivendo hoje. Professor, com o passar do tempo, as festas juninas, elas começaram a ser patrocinadas, elas ganham um caráter de mega eventos, e aí são patrocínios de grande marca, e acaba que esses eventos, eles têm um caráter bastante comercial. Pelo outro lado, nós temos também a resistência da tradição. Vide aí, a gente já vai, por exemplo, o Síntese contribui com essa resistência, já vai para o seu 26º Forró do Síntesão. Então, conta pra gente como é que você vê essa nova forma de organização da festa. E outra coisa, qual o papel dos educadores e das escolas no sentido de preservar os festejos juninos como um patrimônio cultural? Bom, eu preciso dizer que eu estarei lá no 26º Forrozão do Síntesão, né, do Síntese. Estarei lá com certeza participando com um evento, com uma apresentação com as meninas professoras do projeto Síntese Cultural. Dizer o seguinte, que o mundo mudou, né? O mundo mudou e com essa mudança, consequentemente, muitas coisas mudam. Mas eu tenho alguns olhares e acredito, de certa forma, que é preciso que haja um carinho, um cuidado maior com determinadas mudanças. Por exemplo, nós não podemos dizer que Sergipe é o país do forró se nós só temos forró em São João no mês de maio e no mês de junho. Eu não posso dizer que Sergipe é um país do forró se os forrozeiros, os sanfoneiros não conseguem mostrar a sua produção durante o período de maio e de junho. Eu não posso dizer que Sergipe é o país do forró se a gente só vê quadrilhas juninas no mês de maio e junho, né? Então é importante chamar atenção para isso, primeiro, pela preservação, segundo, pela política cultural, vamos dizer assim, que precisa acontecer. Professor, nesse sentido, vem a nossa última pergunta. No caso, o São João seria para ser esse espaço, como você está colocando aqui para a gente, um espaço de valorização dos artistas da terra, dos sanfoneiros, dos quadrilheiros, dos artesãos. Então, mas não é isso, né, que a gente vê, como você colocou, muitos nomes importantes, fortes do nosso estado ficaram de fora. Então, qual seria a solução para que houvesse, de fato, uma valorização desses artistas locais, desses artistas que são nossos e que merecem todo o nosso respeito e todo o nosso carinho? Então, eu quero aqui apenas deixar claro que a gente está trazendo aqui um olhar do que se observa no dia a dia. Por exemplo, Sergipe é o país do forró, Sergipe tem uma grande produção artística, mas que ela não é apresentada para o público que visita Aracaju. Então, nós temos um turismo que, né, dizem que está sendo despontado aí agora, mas quem vem para cá não vê o que nós temos, artisticamente falando, para ver, né? O que é que quem vem visitar Sergipe quer conhecer o que nós temos de diferencial. Quer ver os grupos folclóricos, a batucada nesse período, a batucada, o samba de coco, quer ver os bacamarteiros, quer ver os grupos de quadrilhas juninas. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 50 quadrilhas juninas. Se nós fizermos aqui a conta rapidinho
50 quadrilhas juninas vezes 40 pessoas, nós vamos ter aqui uma infinidade de pessoas produzindo. Nós vamos ter costureiras, costureiros, pessoas fazendo a produção para que essas quadrilhas apresentem. Detalhe, em julho, se você vier em Sergipe, você não tem mais quadrilhas. Por quê? O que nós estamos discutindo é que essas quadrilhas precisam produzir e precisam apresentar durante todo o ano o que nós temos aqui. Quero só lembrar aqui que, por mais que haja apoio, ainda é muito pouco para que a gente possa ter uma apresentação ou uma amostragem do que nós temos de bom aqui no Nordeste. E é importante lembrar que a quadrilha que você vê aqui em Sergipe, ela é totalmente diferente da quadrilha que você vê em Maceió, em Pernambuco, na Bahia, na Paraíba. Nós temos uma particularidade na quadrilha junina aqui no nosso estado. E aí, quem vem para cá, quero parabenizar aos turistas, né, que aqui estão, dizer que nós temos um potencial muito forte. E quando a gente fala nos grupos folclóricos, nós temos mais de 30 grupos folclóricos produzindo. Quando a gente fala em forró, nós vamos ter aproximadamente aí uns 30 também a 40 grupos de forrós produzindo. O que a gente não pode é deixar de garantir que essas produções sejam apresentadas. O que a gente não pode é você tocar, fazer o seu show e você passar 6 meses para receber o seu cachê. É um absurdo. Que é isso que acontece. Nós temos problemas, inclusive, de anos passados, de artistas que não conseguiram receber os seus cachês. Muito obrigada, professor Milton. Até o Forró do Sintezão. Os festejos juninos são um território sagrado da memória coletiva, da arte espontânea, da alegria que brota da terra e dos saberes populares. Em Sergipe, cada arrastapé carrega consigo a história de um povo que transforma a dor em dança, a luta em canto, a resistência em tradição. Por isso, além de uma celebração, o São João é também um ato político. Reafirma as nossas raízes diante de um mundo que insiste em apagar culturas originárias e populares. Para o Sintese, que há décadas peleja por uma educação pública de qualidade, por salários dignos e respeito aos trabalhadores da educação, os festejos juninos representam uma pausa necessária, uma parada estratégica no calendário da luta para que os nossos corpos e corações possam se alimentar da beleza, da música e da força que vem do povo. Porque nenhum guerreiro, nenhuma guerreira sustenta a batalha com a alma esgotada. Celebrar é alimentar um espírito coletivo, é reafirmar identidades, é transformar memória em fôlego para seguir. Anavã, meu povo, que São João nos abençoe e que a nossa cultura siga viva e dançando. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde, boa sorte e bom São João. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.